Atenção e muita atenção! O Espírito Santo do Senhor Deus Todo-Poderoso está conectando a Arca da Aliança do Velho Testamento com a comunhão ou Santa Ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do Novo Testamento. E o propósito é abrir janelas celestiais e nos oferecer ótimas oportunidades. Preparados? Vamos ler então Josué, capítulo 4, a partir do versículo 1. E assim está escrito: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Amém. Meus queridos irmãos, os que nos seguem preparados, podem deixar já de lado aí o seu cálice com suco de uva e o seu pão. Vejam o que o Espírito Santo tem para nós hoje. Josué 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Mais uma vez, aqui, sem crítica e nenhum julgamento, não são pastores, tem padres, sacerdotes, bispos que estão falando. É o Senhor, o Altíssimo, o Onipotente, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o teu, o meu, o nosso único Criador. É a palavra do nosso Pai. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué. Para não haver dúvidas, o Senhor Deus mandou escrever a Bíblia Sagrada. Por quê? Infelizmente, existem muitas pessoas que não entendem, não compreendem, outros que querem falar do que não sabem, outros que querem ensinar o que não aprenderam, e por aí vai. A Babel, a Babilônia, a confusão. E o pior, o dano, o prejuízo, a doença, o desemprego, a pobreza, os problemas. Então aqui, o propósito é ouvir o que o Senhor quer falar. Podemos aceitar, sim. Existem homens e mulheres de Deus preparados. Mas o principal, mais importante, é ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir a palavra do próprio Deus. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés,
Tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Pistas, detalhes, para os irmãos que estão estudando a Bíblia Sagrada. 12 homens, 12, número 12. Um de cada tribo, 12 tribos. Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras. Pistas, para os estudiosos da Bíblia Sagrada, pedras. E então está escrito, Josué 4:4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel. É o nome de uma nação formada por 12 tribos. É a escolha de Deus. Deus é Deus. Ele é o Senhor. Ele faz o que ele quer, o que ele deseja. Quem pode resistir? E tudo que Deus faz é com a máxima sabedoria, com o máximo amor e com o máximo propósito. Podemos confiar de olhos fechados na Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é a verdade única. E Deus é fiel. Então, Josué 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal. Muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo, eu não ouço a voz de Deus. Se eu soubesse o que Deus quer, o que Deus deseja. Irmãos, quando nós, por exemplo, é apenas um exemplo, quando nós vamos aprender a dirigir, vamos numa autoescola, uma das coisas mais importantes que nós aprendemos ali são os sinais, a sinalização de trânsito. Os sinais são importantíssimos. Outro exemplo, o irmão vai aí em algum lugar, seja qual for, e sente uma necessidade, e então pergunta para alguém: onde é o sanitário, o banheiro? É ali naquele corredor. E o irmão então vai naquele corredor, e existem diversas portas. E em cada porta existe um sinal. E isto é ótimo, principalmente para quem é estrangeiro. E principalmente para quem não sabe ler. Porque numa das portas, você vai ver o desenho de uma mulherzinha, uma menina ou uma senhora. E na outra porta você vai ver o desenho de um hominho, um menino, um senhor. Imediatamente, seja você quem for, esteja no país em que estiver, ou no local, por mais estranho, quando você olhar aquele sinal da mulher, você sabe que é banheiro de mulheres. Quando você vê o sinal de homem, você sabe que é o banheiro de homens. Não precisa perguntar, não precisa traduzir, não precisa ficar desesperado. É o sinal. Irmãos, abra os seus olhos e veja quantos sinais Deus tem dado para você. Irmã, mais sinais do que Deus tem te dado? Precisamos ser um pouco mais honestos e um pouco mais inteligentes. Porque sinais estão à nossa frente o dia inteiro, a noite inteira, até sonhando, dormindo. Estamos recebendo sinais do Deus Altíssimo. Não há falta de sinal, não. Às vezes o que há é turrice, estultice.
teimosia. Eu quero, vou fazer, é minha vontade. Não, irmãos. Existem sinais, como dizem a beça. Precisamos entender os sinais. E aqui no caso, os sinais de Deus estão na Bíblia Sagrada. Como já dissemos, os sinais de trânsito vamos aprender na autoescola. Mas os sinais de Deus vamos aprender na Bíblia Sagrada. Por isso precisamos estudar a Bíblia Sagrada, para entender os sinais de Deus. E aqui, quando falamos da Arca da Aliança, Deus está dando-nos sinais, sinalizando. Quando está conectando com a Santa Ceia, ou a comunhão, Deus está sinalizando, dando sinais. Então, Josué 4:6. Para que isto seja por sinal entre vós. E, quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Irmãos, muitas pessoas vão questionar, vão perguntar. Só precisamos selecionar, porque existem os perguntadores de plantão que perguntam por perguntar, perguntam para você ficar nervoso, perguntam para tirar você do sério, ou perguntam para você perder tempo. Mas existem os honestos, os sinceros, que querem saber, que querem aprender mesmo, que estão dispostos a colocar tempo na sua explicação. E você pode aprender e usar muitos sinais. Vai ganhar tempo. Não precisa ficar explicando, falando. Não. Mostra o sinal. O sinal geralmente fala mais do que muitas palavras, muitas explicações. E então os filhos, netos vão perguntar, aí na sua casa, na sua família. O seu filho ou seu neto prefere ouvir de você do que do pastor. Senão existe alguma coisa errada. O seu filho ou seu neto prefere ouvir de você, ou filha da mãe, falamos com carinho, do que escutar o bispo, o padre. O problema é que às vezes nós não percebemos o valor que tem a nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossa esposa, nosso marido. Por isso Deus falou conosco alguns dias atrás do casamento, do lar, da família, que é o cerne. É onde você pode ter a vitória ou o fracasso. Não adianta ser famoso lá fora. O importante é ser importante dentro da sua casa, respeitado dentro da sua família, do seu lar, da sua casa. É aí que a gente recebe força, vigor, vontade, desejo de prosseguir, de lutar. Irmãos, muitas pessoas, quando perdem a família ou perdem um ente querido, desanimam da vida, desistem de tudo. Então você precisa aprender. Para começar, em Jerusalém, a sua casa, o seu lar, a sua família. Josué 4:7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão, para sempre, por memorial aos filhos de Israel. A arca da aliança continua sendo um memorial. Este cálice que você tem separado aí, com suco de uva,
e este pão que você preparou aí é um memorial. Não é nada religioso. É um memorial do que o Senhor Jesus Cristo fez por você, por mim, por nós, por cada um de nós. Participe, como está escrito todas as vezes. Você está dizendo que este cálice e este pão representam a morte do Senhor Jesus Cristo por você, até que Ele venha. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é excepcional, extraordinária, maravilhosa. Tua palavra enche o nosso coração de gozo, de alegria, de satisfação. Deixamos outros hábitos, outros costumes, pelo prazer, o privilégio de ler e estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela nos alimenta, ela nos fortalece e nos dá ânimo para prosseguir, para ir em frente, para vencer as dificuldades, sabendo que a vitória já está garantida. Espíritos mentirosos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estão amarrados e acorrentados. Espíritos de mentira estão proibidos de agir em nossa vida daqui para frente. Espíritos mentirosos, enganadores, saiam de nossas vidas, de nossos lares, casamentos, famílias. Saiam de nossas vidas, pensamentos, de nossa cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vão embora. Ó Espírito Santo, quantos sinais, quantas evidências. Só não vê quem não quer. Mas ajuda este irmão, esta irmã, a aproveitarem o que estão recebendo, o que estão ouvindo, o que estão aprendendo, lendo, estudando a Bíblia Sagrada, para serem ricos e poderosamente abençoados. E esta fé agora faça o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o coxo saltar de gozo, alegria, satisfação. Pulmões sejam purificados, rins, pâncreas, fígado, ossos desentortem, coração receba força, bata vigorosamente. E em nome de Jesus Cristo agora, mude, se transforme numa nova criatura. Pela fé agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a mente de Cristo. Saia do mundo, do mundão. Deixe de pensar como mundanos. Deixe de pensar, de agir no mundanismo. Entre no reino de Deus agora. Pela fé no reino dos céus. Entre aí. Veja na Bíblia como agir, como proceder. O Espírito Santo é que te ensina, o Espírito Santo é que te orienta, te dirige. Participe do pão. Receba a cura, seja curado. Entenda que a cura, a tua cura está no pão. Beba do cálice e seja lavado e purificado, santificado. E seja uma bênção, seja abençoado e seja abençoador. Seja abençoada e seja abençoadora no reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho, distribua nas suas redes esta poderosíssima palavra do Deus Altíssimo e faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará nos abençoando abundantemente. Recebam a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus continue te abençoando poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.